Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso do Windows Server 2016. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o conceito de sites. Então, em aulas passadas eu expliquei o que são sites. No caso, eu expliquei isso quando eu estava demonstrando sobre a infraestrutura do AD, que eu mostrei que a infraestrutura do AD é dividida em parte lógica e parte física, em que a parte lógica ela é formada pelos objetos. Quais são os objetos? Os computadores, os usuários, e por aí vai. E também é formado por unidades organizacionais, por domínio, por árvore de domínio, floresta, e também expliquei que o Active Directory tem sua parte física, que na parte física ela é formada pelos controladores de domínio, que são os servidores que possuem o Active Directory instalado, e também é formado pelo conceito de sites, que é o tema dessa videoaula. Então, o que você vai aprender nessa aula sobre o que são sites no Active Directory. Aqui eu tenho uma ilustração bastante didática, como é que funciona o conceito de sites, que nada mais é do que o quê? Permitir que os meus controladores de domínio que estão separados geograficamente consigam replicar informações entre si no menor tempo possível, tendo ali a mesma informação sobre os objetos que estão no domínio. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 sites, um site 1, que tem 3 controladores de domínio, um site 2, que existem 2 controladores de domínio, o site 3, que existem 4 controladores de domínio, em que cada site desse pode ser representado, então, pela unidade física de uma empresa. Então, é uma empresa que ela pode ter 3 filiais, uma filial, por exemplo, em Rio de Janeiro, outra filial, por exemplo, em São Paulo, e outra filial, por exemplo, na Bahia, em que precisa que todos esses controladores de domínio que estão em todas essas filiais precisam ter, na verdade, a mesma informação sobre os objetos do domínio. Então, é através do conceito de sites que eu vou permitir que esses meus servidores eles consigam replicar informações entre si. Então, por exemplo, ao eu fazer um usuário aqui nesse primeiro site, ele consegue jogar essa informação dentro desse meu outro site, ou seja, no menor tempo possível e usando o menor tráfego possível de rede, fazendo com que os servidores que estão nesse site aqui, ou seja, os controladores de domínio, tenham no menor tempo possível uma informação atualizada sobre a criação da conta do usuário que eu fiz nesse meu site 1. E aí ele joga então para o outro site também, no qual está configurado ali dentro da minha rede. Então, o conceito de sites basicamente é isso, é replicação. Fazer com que todos os meus controladores de domínio que estão nos meus mais diversos locais, separados ali de forma geográfica, consigam ter em um menor tempo possível uma atualização sobre os objetos que estão no domínio, ou seja, consigam ter a mesma informação em todos os controladores de domínio que estão separados em locais geográficos no menor tempo possível. Para isso que serve o conceito de site, ou seja, para justamente auxiliar nessa replicação. Então vamos lá, eu expliquei que o AD é dividido na sua parte lógica e física, que no caso a parte lógica ela é aquela dividida
para facilitar a gestão dos objetos, que no caso são as contas de computadores, unidades organizacionais, contas de usuários, domínio e por aí vai, árvore de domínio e floresta. E também tem a estrutura física, que ela é responsável ali pelos componentes físicos, né, que otimizam o tráfego de rede, mantém a segurança em locais físicos, que no caso é o controlador de domínio, que tem um AD, e os sites, que é o tema dessa aula de hoje. Então, de forma conceitual, o que significa sites? Um site é uma localização física da infraestrutura de rede. Nesse caso, por exemplo, uma rede local LAN. E no Active Directory, um objeto de site representa os aspectos do site físico que podem ser gerenciados, especificamente a replicação dos dados do diretório entre os controladores de domínio. Então, o que significa isso? Ele está dizendo aqui que um site é uma localização física de uma infraestrutura de rede. Então, por exemplo, nessa imagem, voltando ali o que eu expliquei no início dessa aula, a gente então tem uma rede de uma empresa, né? E essa empresa ela tem 3 filiais. Ela tem uma filial configurada no site 1, outra filial que pode estar em outro local, por exemplo, Rio de Janeiro, e uma terceira filial que pode estar em outro local, por exemplo, a Bahia. Então uma filial lá em São Paulo, dentro de um site, outra filial no Rio de Janeiro, dentro de outro site, e outra filial lá em Bahia, dentro de outro site, que cada filial dessa empresa tem ali seus controladores de domínio. Então, através do conceito de site que ele vai fazer o quê? Ele vai permitir a replicação das informações entre esses controladores de domínio. Então, por exemplo, lá no meu site, que está lá na minha filial de São Paulo, é através desse conceito de site que ele vai permitir que meus 3 controladores de domínio eles consigam trocar informações entre si. Nesse caso de replicação aqui de site, ele é feito utilizando a rede local. Então, eu tenho aqui meu controlador de domínio 1, 2 e 3, e aí eu fazer a ligação da conta de um usuário nesse controlador de domínio através desse conceito de site, que vai permitir que a ligação feita nesse servidor, ele consiga jogar aqui nesse segundo controlador de domínio, que consiga jogar essa informação nesse terceiro controlador de domínio, em que cada um desses controladores de domínio ele, então vai ter a mesma informação sobre o objeto de usuário feito, como também qualquer outro tipo de objeto que existe ali no domínio. Então, o conceito de site ele pode ser usado tanto localmente, como também usado de forma externa, que é quando o quê? Que é quando você tem outras filiais e essas outras filiais também precisam ter essa mesma informação sobre os objetos da filial principal. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma outra filial que pode estar localizada ali no Rio de Janeiro, e eu preciso que quando eu faço um usuário aqui nesse site 1, né, que é localizado em São Paulo, esses controladores de domínio que estão dentro da filial do Rio de Janeiro têm essa mesma informação. Então, a gente utiliza o conceito de sites para permitir o quê? Que seja feita uma replicação de todas as informações que estão lá no meu site 1 para o meu site 3. E aí ele também consiga jogar dentro do meu outro site que está configurado ali dentro do meu site 2. Então, o conceito de site é basicamente isso. Permitir que exista uma replicação dos controladores de domínio. Então, através desse conceito aqui, utilizando a internet, usando, no caso aqui, né, de forma externa, a rede WAN, ele vai permitir que todos os meus controladores de domínio que estão nos mais diversos locais consigam ter a mesma cópia, ou seja, a mesma informação sobre os objetos do domínio. Então, o conceito de site é praticamente isso. A principal funcionalidade é garantir que todos os meus servidores que estão localizados em locais geográficos um longe do outro, né, em locais que não tem nada a ver com onde está o controlador de domínio, consiga ter ali uma replicação das informações dos objetos do domínio em um menor tempo possível e usando o menor tráfego de rede possível. Então é isso, o conceito de site basicamente é isso. A representação física da infraestrutura de rede, no caso, eu estou representando que essa minha filial aqui do Rio de Janeiro está dentro de um site com 3, no qual nesse site está configurado, óbvio, definições voltadas à rede, garantindo uma replicação com ali o meu site 1 que está uma filial de São Paulo, que é a mesma coisa que ele vai ter
uma replicação com minha filial, por exemplo, lá do meu site 2 que está localizada lá na Bahia. Então, sites, o que é o conceito dele? O conceito dele, como eu expliquei anteriormente, o Active Directory, ele também tem um elemento conhecido como site, que é o que eu expliquei agora, em que através dele é utilizado para representar a divisão física da rede. Então você observa que eu representei a divisão física da rede ali da filial do Rio de Janeiro como site 3, né, em qual eu defini configurações. Eu vou definir ali no Active Directory. E ele é muito importante para a implementação de um sistema de replicação otimizado das informações do AD entre os diversos DCs de um domínio. Então, é através dele que eu vou permitir que todos os meus controladores de domínio que estão nos mais diversos locais consigam replicar informações entre si e consigam ter a mesma base de informações do Active Directory. E também um site no Active Directory, ele é utilizado para representar a estrutura física da rede da empresa. Como nesse caso aqui, em que cada estrutura da empresa, aqui nesse caso aqui, São Paulo está representada por um site denominado nome site 1, o Rio de Janeiro está representado por um site denominado site 3 e a Bahia está representada por um site denominado site 2. Então, um site no Active Directory é utilizado para representar a estrutura física da rede da empresa e as informações sobre a topologia da rede contidas nos objetos site e link entre sites são utilizados pelo Active Directory para a criação automatizada de configurações de replicação otimizadas, em que sempre procurando reduzir o máximo possível o tráfego através de links de WAN. Ou seja, reduzindo o máximo a questão do tráfego de rede, ou seja, a rede utilizando os links de internet. Então, por que é que a gente utiliza sites no Active Directory? Primeiro, para manter uma boa replicação de todos os controladores de domínio que existem nos mais diversos locais, como também dentro ali do seu próprio local, né? Então, como eu falei, você pode utilizar o conceito de sites para permitir que um controlador de domínio consiga ter uma boa replicação com os outros controladores de domínio, no qual esses outros controladores de domínio precisam ter acesso à mesma informação do objeto, ou seja, precisam ter essa informação atualizada. Então você pode utilizar o conceito de sites utilizando de forma externa, utilizando a comunicação WAN, utilizando banda larga, como também pode utilizar o conceito de site apenas ali para a rede local, né, em que ele vai permitir, se for somente na rede local, uma replicação bem mais rápida, né? Já que ela é feita localmente. Já quando a gente utiliza o conceito de site utilizando links de WAN, né? Links de internet, ele fica um pouco mais demorado essa replicação. Não é feito tão rápido de imediato. Então a principal funcionalidade de site é a questão da replicação. Esta é sem dúvida a principal utilização dos sites, em que o AD ele procura equilibrar a necessidade de manter os dados atualizados entre os DCs, com a necessidade de otimizar o volume de tráfego gerado devido à replicação de informações do AD entre os DCs de domínio. E que a replicação entre os DCs de um mesmo site, nesse caso aqui, dentro da filial da empresa, ele ocorre muito mais frequentemente do que a replicação entre DCs de site diferente, ou seja, de quando há necessidade de, quando feita uma alteração aqui, ele joga dentro de outra filial que está localizada em um site diferente. Então, quando a replicação é feita local, ela é bem mais rápida do que quando a replicação é feita utilizando o conceito de site, ou seja, utilizando, no caso, o link de comunicação WAN, a banda larga, a internet. E também, o outro conceito de sites que ele traz é o conceito de autenticação, que com esse conceito de site, a autenticação se torna mais rápida quando a gente utiliza esse conceito. Então, sobre sites no Active Directory é basicamente isso. Então, o que são sites? Eles representam ali a estrutura física do AD, né? Em que, através dele, a gente pode, então, permitir que diversos servidores que são controladores de domínio consigam, então, replicar informações entre si no menor tempo possível, utilizando ali, se quiser, redes de internet. E vai garantir, então, que
todos os DCs de uma empresa, eles consigam ter a mesma cópia de informação do objeto, tendo ali uma maior segurança. Então, o conceito de site no Active Directory é basicamente isso. É um conceito voltado à estrutura física do AD, que permite que diversos controladores de domínio que estão em diversos locais separados geograficamente consigam replicar informações entre si de uma forma mais fácil e uma forma mais eficiente, usando o menor tempo possível e usando o menor sobrecarga na rede, né? Ou seja, reduzindo o tráfego consideravelmente da rede quando a gente utiliza esse conceito de sites. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula sobre Active Directory. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.